TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Vivendo no mundo dos espíritos. Patrícia, depois de nos encantar com o seu primeiro livro, Violetas na Janela, apresenta-nos mais um pouco do mundo dos espíritos. Mostra-nos as colónias ou cidades, os postos de socorro, o umbral e dá-nos também muitas outras informações. Uma verdadeira aprendizagem para a alma. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow? Se quer ou não seguir Jesus. Outra coisa que é importante dizer é que ninguém deve ter vergonha ou receio ou medo da sua resposta. Quem disser que sim, não se deve sentir de alguma forma vaidoso ou orgulhoso porque quer seguir Jesus. Porque na realidade está a responder à pergunta. Pode até não ter capacidade suficiente ainda para o seguir, mas está a tentar e faz, obviamente, a sua evolução a cada dia.
há também aqueles que podem dizer que não. E ninguém tem que ter medo de responder e dizer que não, se não se sentir na qualidade ainda de alguém capaz de o seguir ou que quer segui-lo de alguma forma. Nós aprendemos nesta doutrina, e aprendemos também com Jesus, vamos falar disso também mais à frente, que não temos o direito de julgar ninguém ou de condenar quem quer que seja. E, portanto, quem responder que não, não será certamente condenado. Terá certamente os seus motivos, as suas experiências, as suas dúvidas, pode não conhecer a mensagem de Jesus, pode não conhecer os seus ensinamentos. Vamos tentar trabalhar um pouco nisso durante a palestra. Eu espero sinceramente que a resposta de todos nós aqui presentes seja sim, mas se for não, estejam à vontade. Ainda que ninguém vá responder, volto a dizer, a resposta é vossa e fica com vocês apenas, a minha também ficará apenas comigo. Continuando, eu vou falar um pouco sobre Jesus. Não vamos falar sobre a vida de Jesus, porque essa toda a gente já conhece, pelo menos de uma forma ou de outra, mais ou menos aprofundada, mas todos nós conhecemos. Vamos falar de algumas mensagens de Jesus, alguns episódios da sua vida e tentar explorá-los um pouco mais. O intuito é que nós consigamos responder interiormente a algumas questões que eu acho que são fundamentais. A primeira é: o que é Jesus para mim hoje? Quem é Jesus para mim? Como é que eu o vejo? Se é que eu o vejo e que alguma vez me lembro dele. O que é que Jesus causa na minha vida? Que impacto é que ele tem? E por último, qual a importância de Jesus nas minhas ações? Eu gosto sempre de frisar que ações não são apenas ações materiais, comportamentais, não é? Até o nosso pensamento é vida, portanto é uma ação. Então que impacto é que tem Jesus e aquilo que nós conhecemos dele sobre estas ações que percorrem os nossos dias, que são constantes, a nível de pensamento então, é sempre constante, e portanto de que forma é que o conhecimento que nós temos sobre este espírito nos pode influenciar de alguma forma nas nossas atitudes durante o nosso dia-a-dia. Gosto sempre de fazer rir as pessoas, já sabem. Então, há quem diga que Jesus está fora de moda, que ficou para trás, Jesus não tem guitarra, não é? Aposto que Jesus não tem sequer Facebook, então ficou um bocadinho para trás no tempo, não é? Não nos acompanhou, não está neste momento connosco. Onde é que já se viu um Jesus que não usa calças de ganga rotas, porque é cool, é estilo, está na moda, não é? Que não tem qualquer tipo de estilo como nós temos hoje. Então, há algumas mensagens que retratam isso mesmo, que Jesus foi um personagem que viveu há muitos anos atrás, mas que não nos acompanhou. Não evoluiu como nós, não está neste momento connosco e que, portanto, também nós devemos evoluir neste pensamento. A verdade é que os ensinamentos de Jesus continuam connosco até hoje. Mesmo com esta linha de pensamento, até agora, desde há 2000 anos até agora, nunca se perdeu a mensagem de Jesus. Se ela não fosse realmente importante, eu creio, na minha opinião, que ela não sobreviveria até aos dias de hoje. De qualquer forma, ainda que nós nos consideremos muito evoluídos, a verdade, tal como eu digo neste slide, é que nós ainda traímos muitas vezes Jesus, às vezes por quantias mais pequenas do que aquela que Judas recebeu quando o entregou. Judas recebeu uma quantia, entregou o mestre, e nós muitas vezes fazemos exatamente a mesma coisa, traímos aquela pessoa, aqueles ensinamentos, por muito menos, não é sequer preciso dinheiro. Nós somos capazes de trair Jesus por destaque social, porque achamos que é o que nos vai fazer estar superiores aos outros, porque achamos que é aquilo que nos pode dar mais bens materiais e, portanto, estamos constantemente a traí-lo.
Eu trago-vos ainda mais exemplos para nós meditarmos em cada um deles. Então nós traímos Jesus sempre que negamos perdoar. Reparem que Jesus ensinou-nos que nós devemos perdoar não 7, mas 7 vezes 7 vezes. É raro nós perdoarmos uma vez. Às vezes aquela pessoa fere-nos de alguma forma uma única vez e nós já estamos chateados para a vida. Não é naquela altura só, é para a vida inteira. Nós vemos sempre o que os outros fazem, aquilo que nos atinge, vindo do nosso próximo, mas nunca temos capacidade de olhar para esse próximo e de perceber que se trata de uma pessoa como nós, de um espírito como nós, que é também ele imperfeito, tal como nós somos, e não somos capazes nunca de olhar para nós e perceber que tantas vezes nós já fizemos igual, ou até pior, àqueles que nos rodeiam. E ainda assim, nós somos incapazes de perdoar. Nós traímos Jesus sempre que vemos no outro um agressor, que é o que nós vemos constantemente. Nós olhamos para toda a gente, qualquer pessoa que possa fazer alguma coisa que interrompa aquilo que nós chamamos o nosso processo evolutivo, que não é o verdadeiro processo evolutivo. Nós achamos que evoluir é ter sucesso, ter bens materiais, crescer economicamente, ser bem visto, ter um lugar de destaque. Qualquer pessoa que possa colocar-se no nosso caminho, nós consideramos um agressor. Qualquer pessoa, às vezes, até que tenha uma ideia diferente da nossa, é suficiente para nos sentirmos agredidos, quando nós somos realmente os primeiros a agredir. Nós traímos Jesus sempre que escolhemos ou adotamos um comportamento, uma prática, um valor, um modelo, simplesmente porque está na moda. Isto acontece constantemente. Não é? Nós somos aquilo que a sociedade quer que nós sejamos, ainda que isso implique agir incorretamente, não ter cuidado com aquele que está ao nosso lado, não nos preocuparmos, olhamos constantemente para nós mesmos. Não é? Então, o que interessa é só aquilo que a sociedade diz que para nós é bom, mesmo que isso possa ferir aqueles que estão à nossa volta. E depois, lá está, voltamos ao início, porque vemos no outro um agressor, nunca perdoamos, quando na realidade somos nós os primeiros a agredir. Traímos Jesus sempre que os nossos passos são conduzidos pela comunicação social, pela moda. Reparem que nós somos constantemente alvo dos órgãos de comunicação social e que nos tentam, de alguma forma, encaminhar para determinadas ideias, determinadas opiniões, vontades. E nós caímos sempre nesta tentação. Eu coloco aqui a questão da moda, porque realmente, e cada vez mais hoje em dia, até para as pessoas mais novas, os adolescentes, as crianças, deixam de ser quem querem ser para seguir aquilo que é moda, que é moderno, não é? A moda escolhe a forma como se fala, como se veste, como se é na realidade. Às vezes nós falamos com uma pessoa que no dia-a-dia parece ser alguém, mas na realidade não é. Porque ela transforma-se por aquilo que acha que a vai fazer feliz. E este é também um ponto que nós temos que tocar. Qual é realmente a verdadeira felicidade? Se estará naquilo que nós queremos ser e transparecemos aos outros, ou se a podemos encontrar também dentro de nós e naquilo que fazemos. E por último, traímos Jesus, lá está, sempre que condenamos os outros, sempre que criticamos os outros, sempre que vemos, como diz, penso que é Marcos, não me recordo, sempre que vemos o cisco no olho do próximo e não vemos a trave no nosso olho, não é? E isto é algo que também
acontece constantemente. É muito mais fácil nós criticarmos os erros dos outros do que olharmos para nós mesmos. Isto é uma verdade absoluta. Nós vemos sempre aquilo que acontece à nossa volta. Qualquer erro que o outro possa cometer, nós estamos atentos. Vemos. Pior do que ver, nós vemos e informamos quem está à nossa volta que aquele errou. Porque não pode ficar só para nós. Eu penso que li, acho que até foi hoje, alguma coisa que a Rosarinho publicou do Dr. Décio, que ele dizia que a doutora Irvénia disse uma coisa que ele aprendeu com ela, que foi: só estamos aptos para criticar alguém quando nós já fizemos muito mais do que essa pessoa fez. Tendo em conta que a maior parte de nós não faz nada, muito pouco, estamos a falar no lado moral, não é? No nosso lado de desenvolvimento moral. Porque acredito que muitos de nós trabalhem arduamente, materialmente, durante o dia, não é? Durante a nossa atividade normal. A questão é que, com uma correria tão grande, estamos tão focados naquilo que é material que nos esquecemos deste outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento moral. E tal como dizia a doutora Irvénia, nós só podemos criticar o outro quando sabemos que nós já fizemos o suficiente para ultrapassar aquilo que ele está a fazer. E a maior parte das vezes, se nós pararmos para pensar, nunca fizemos. É raro. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta dos Espíritos é, como sempre, objetiva. Esta, para além da objetiva, tem apenas uma palavra, que é suficiente, que nos diz Jesus. Kardec depois continua e dá-nos um comentário sobre esta resposta, que diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, não há dúvida para o plano espiritual que o modelo, o exemplo de pessoa que nós devemos seguir é Jesus. A dúvida era tão pouca que não foi precisa qualquer explicação, bastou dizer a palavra. É óbvio, chega e diz tudo. Ainda assim, o ser humano tem uma característica. Eu, quando revi a minha palestra, pensei: eu não posso dizer defeito, porque a verdade é que eu não considero a desconfiança como um defeito. Nem sempre, depende daquilo onde estamos a aplicar a palavra. Mas nós, homens, temos tendência a desconfiar de tudo. Eu acho que em determinadas situações termos a capacidade de perguntar porquê é ótima. Nós não devemos assumir que existe Jesus porque alguém me diz que existe Jesus. Nós temos que perceber: existe, onde é que está, quem é Jesus, o que é que ele fez, quando é que viveu. Temos que procurar saber. Isto, para mim, é o problema educativo, o grande problema da educação neste momento. É que nós vamos para a escola aprender que A é A porque o professor diz que é A. Não são permitidas questões. São permitidas questões se não percebermos que A é A e ele ajuda-nos a entender, mas nunca a questionar se realmente é desta forma. Aqui, digo-vos, quem quiser questionar, pode fazê-lo à vontade, não há problema algum. Aliás, foi através de questionamentos que eu me mantive até hoje na doutrina espírita. Eu acho que já contei à maior parte de vocês que eu ia ao centro espírita à sexta à noite e à catequese ao sábado de manhã. E depois fazia perguntas nos dois lados. E optei por aquilo que respondia às minhas perguntas e àquilo que eu precisava de saber. Aqui é exatamente a mesma coisa. O homem desconfia. E neste caso em particular, desconfia do quê? Quem foi esse homem que dizem ser o nosso modelo? Como é que nós vamos acreditar que ele é realmente o nosso modelo, que é um exemplo a seguir? Que são os ensinamentos dele que nós devemos pôr em prática. Já se questionaram sobre isto? Eu espero que sim. Vamos tentar perceber
através de algumas das suas mensagens, como eu vos referi há pouco, aprofundando um pouco das suas passagens, vamos tentar perceber se realmente faz sentido que Jesus seja ou não o nosso modelo. Vamos começar por uma passagem que foi apelidada de O Pão do Céu, em que Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Isto só para vos enquadrar, tem a ver com o milagre da multiplicação dos pães. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Até aqui, nada me parece fora do normal. Eu acho que o problema vem na comunicação seguinte, em que Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, se alguém dele comer, viverá eternamente. O que é que acontece quando grande parte das pessoas lê esta afirmação de Jesus? Pensa: Jesus é muito orgulhoso. Isto é só vaidade. Então dizer que eu sou o pão vivo que desce do céu e quem come de mim vive eternamente, não coincide com aquilo que Jesus propagava na altura. Era até alguma pretensão da sua parte querer ser realmente o pão da vida. A questão lá está, é nós aprofundarmos um pouco mais estas expressões de Jesus, que nem sempre eram claras na altura, mas que agora, tão evoluídos que nós somos, se conseguirmos aprofundar e analisar um pouco mais estas palavras, vai fazer todo o sentido, ainda para mais quem está na doutrina espírita. Então, no livro Jesus o Cristo, da Teresinha Oliveira, ela diz-nos isto: se tirarmos o véu da letra, a verdade espiritual surgirá clara, luminosa. Jesus desceu do céu, veio do plano espiritual, para dar a sua carne, oferecer a sua existência corpórea na terra, para ser comida, assimilada e nos dar vida, ativar o nosso eu espiritual. Claro que Jesus não estava a falar que alguém o ia comer ao corpo dele. Não é? É difícil de entendermos isto, mas na altura em que Jesus viveu era difícil de explicar de outra forma. Eu acho que depois de lermos esta afirmação da Teresinha Oliveira, é muito mais fácil, digam-me se eu estou errada, acho que é muito mais fácil percebermos as palavras de Jesus e retirarmos dali todo e qualquer pensamento que possamos ter tido sobre vaidade, orgulho, presunção da parte dele. Fiz-me entender? Há ainda outra conclusão a tirar. É que nós podemos visualizar, analisar dois tipos de fome. A fome de pão e a fome de luz. Isto porque, como eu vos disse, esta passagem está inserida no milagre da multiplicação dos pães e, depois do milagre, a multidão foi até Jesus e, na altura em que chegou até ele, Jesus disse apenas: me procurastes porque comestes do pão e vos fartastes. Quis ele dizer que, obviamente, ninguém foi ter com ele para saber do ensinamento, da lição que estava por detrás daquilo que ele tinha acabado de fazer. Todos foram ter com ele porque queriam mais pão, porque se fartaram, porque aquilo era bom. Alguém que multiplicasse os pães era maravilhoso. Exatamente aquilo que nós fazemos hoje constantemente. Dirigimos-nos a ele sempre que precisamos de alguma coisa. Mas raras são as vezes em que tentamos compreendê-lo e assimilar as lições que ele nos deixou. Uma outra passagem, esta para mim eu acho que é até das mais... das que gera maior controvérsia, que é Jesus e a família, quando chegam junto dele e dizem: aí fora estão tua mãe e teus irmãos e te chamam. E a resposta de Jesus é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
há muita dificuldade em perceber estas palavras. Estou certa? No Evangelho, segundo o Espiritismo, está explicado o porquê, até de uma forma bastante alongada. A verdade é que nós lemos estas palavras de Jesus e pensamos que ele não deu valor à família, que ele foi indiferente aos seus, aos que lhe eram próximos, e pensamos até que Jesus possa ter renegado a sua própria mãe. Estou certa? Muitas vezes pensamos isto. Vão deixar de pensar. Porque no Evangelho está explicado e porque eu acho que nós devemos ver a coisa de uma outra forma, que é, a seguir àquelas palavras, Jesus disse: todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Então reparem que Jesus não agrediu ninguém. Não foi violento, não foi bruto, não foi grosseiro, não foi arrogante. Ele simplesmente disse que todos aqueles que fizessem a vontade do Pai eram seus familiares. Aqui está o problema que é nosso. Nós não conseguimos olhar para aqueles que nos rodeiam e vê-los como sendo da nossa família. Para nós é importante respeitar o nosso pai e a nossa mãe, mas se calhar não é assim tão importante respeitar o outro. Então Jesus veio nos dizer que perante Deus, que é nosso Pai, nós somos todos filhos e todos iguais. Portanto, não há nenhum problema nesta sua afirmação. Ele nunca tratou mal ninguém que o rodeava, nem a família, nem os restantes. Ele não teve respeito só por uns, não ajudou só alguns. Portanto, ele teve amor para com todos aqueles que o rodeavam. Um outro ensinamento que eu retiro desta frase é que Jesus aproveitou a ocasião para nos ensinar a olharmos para aquilo a que chamamos a família espiritual. Na doutrina espírita nós estudamos aprofundadamente que os laços físicos não são de todo o mais importante. Temos também laços espirituais que nos unem a pessoas com quem já estivemos noutras vidas e que muitas vezes podem ser mais fortes do que aqueles que temos com os nossos familiares. Então reparem como numa única frase nós podemos interpretar de uma maneira completamente diferente aquilo que veio de uma pessoa que nunca fez qualquer julgamento e que simplesmente quis tratar todos de forma igual, que é aquilo que nós somos realmente. Outra passagem. O terapeuta das multidões. Jesus curava e curou muita gente. Dizia: os teus pecados estão perdoados. E nós questionamos: será que Jesus salvou aleatoriamente? Escolheu ao acaso aqueles que foram curados? Porque é que nem todos foram salvos? Estaria ele a ter meias medidas para com uns e não para com outros? O que é que motivou esta cura? Reparem que ele dizia, muitas vezes, a tua fé te curou. Nós estudamos na doutrina espírita que a doença nunca acontece por acaso. A verdade é que Jesus disse, quando salvou as pessoas, quando as curou, os teus pecados estão perdoados. Portanto, ele deu a entender que ela passava a estar curada porque os pecados, os erros que havia cometido, tinham sido perdoados. Tal como nós estudamos na doutrina espírita, muitas das nossas doenças, dos nossos problemas, de possíveis deficiências, podem estar relacionados com situações do passado, com vidas passadas, com várias situações que nós tínhamos que ultrapassar atualmente e essa seja a condição necessária para chegarmos ao nosso destino. Uma outra conclusão que nós tiramos é que Jesus já usava a cura pela ação fluídica, que é exatamente aquilo que nós vamos, ao passe, buscar.
Jesus não precisava sequer de impor as suas mãos, outras vezes impôs, outras vezes bastava que lhe tocassem as vestes para serem curados. E a verdade é que também na doutrina espírita nós estudamos a importância do passe, da imposição das mãos, para podermos de alguma forma transmitir a energia necessária àquele que está a receber o passe. Não é uma coisa de agora, é isto que eu vos quero passar. Já Jesus naquele tempo utilizava a ação fluídica para curar. Portanto, nós aqui o passe não é de todo uma novidade. E por fim, o que eu considero mais importante é que as curas não foram feitas aleatoriamente. Obviamente que Jesus escolheu aqueles que sabia estarem em condições de ser curados, porque já haviam passado pelo necessário, e portanto eles tiveram fé e deixaram de alguma forma que essa cura também acontecesse. Então a fé é sempre importante, quer para a cura física, quer para a cura espiritual. Uma outra passagem, esta das mais faladas, é da mulher adúltera. Já todos nós ouvimos falar da mulher adúltera. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então reparem que aqui era um teste que estavam a fazer a Jesus, não é? Porque se ele não agisse em conformidade, estaria a trair a lei de Moisés. Por outro lado, se ele apedrejasse aquela mulher, não estaria a agir de acordo com os ensinamentos que ele próprio ensinava. A resposta de Jesus foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra. Então, mais uma vez, temos a questão do não julgar. Jesus conseguiu pôr o problema do lado daqueles que queriam apedrejar a mulher. A resposta não ficou do seu lado. Ele passou de alguma forma àqueles que ali estavam. Disse também à mulher, quando todos se foram embora: vai e não peques mais. Então Jesus não a condenou, mas de alguma forma pediu-lhe que ela não voltasse a pecar. Não é simplesmente não condenar, é não condenar e motivar aquela pessoa a não voltar a cair no mesmo erro. Tiramos daqui várias conclusões. A questão do não julgamento, já falamos. Mesmo que se comprove a culpa de alguém, agir com compaixão, que é algo que nós também nunca fazemos, não é? Isto é uma coisa que nós podemos ver facilmente quando estamos a ver o telejornal. E surge uma notícia daquelas... um pai que matou os filhos. Nós olhamos e dizemos: que homem terrível! Como é que é possível alguém matar os próprios filhos? Quem tem algum conhecimento até já pode pensar com outro tipo de compreensão. Eu confesso que, da minha parte, aquilo, não condeno, obviamente, o homem à morte. Portanto, não me passa pela cabeça dizer que aquela pessoa devia morrer também. Mas a verdade é que quando eu estou a ver a notícia e a pensar, não me passa compaixão. Portanto, revela que ainda estamos muito pouco evoluídos no sentido de conseguirmos olhar para as situações e vermos logo de uma outra forma, não é? De uma outra perspectiva. Um outro ponto é que a calma e o silêncio favorecem a reflexão a quando da resposta. Na altura em que disseram esta afirmação a Jesus, ele manteve-se no silêncio durante alguns momentos, estava a escrever na terra e só depois de pensar, de refletir, é que deu esta bela resposta. Então reparem na importância que tem nós mantermos a calma, mantermos o silêncio antes de responder. E outra coisa, esta aqui, desculpem, mas é muito importante: tratar a mulher em pé de igualdade com o homem. Finalmente, nos dias de hoje, começa-se a compor de alguma forma, mas está difícil, não é? E nesta altura Jesus foi a primeira pessoa a colocar a mulher de igual em relação ao homem, a dar-lhe a oportunidade que nunca teve antes. Tinha que referir este ponto. Estamos a caminho.
qualquer dia, eu não quero que dê a volta. Queremos só ficar em pé de igualdade, é suficiente. Dar a volta também não vale a pena. Temos ainda a passagem do bom pastor. Tenho que começar a acelerar, que isto roubaram-me muito tempo ao início. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Eu confesso que isto é realmente difícil de perceber, não é? Nós lemos estas coisas e perguntamos: mas porquê a porta? De onde é que vem a porta? E as ovelhas? E o entrar e sair? O que é que ele quer dizer, não é? É difícil de perceber. Temos que ter em conta que neste tempo as ovelhas eram animais muito importantes. Era dali que vinha a lã, o leite, a carne, e portanto eram realmente animais muito úteis, muito utilizados naquela sociedade. O mais normal era realmente existir um pastor que as levava todos os dias a pastar, ao final do dia trazia-os para o seu recanto, para elas descansarem, e ficava na porta a guardar as ovelhas. Então vamos tentar perceber o porquê de Jesus ter dito isto. A porta é um meio seguro de entrada e de saída. A ovelha não são os animais, são as pessoas que são úteis, que são produtivas, que são mansas. O lobo, que era quem poderia atacar as ovelhas, são os predadores vorazes, aquelas pessoas que agridem o próximo. Agora, obviamente que vem uma pergunta: seremos nós lobos ou seremos nós ovelhas? E Jesus é obviamente a porta, porque Ele é quem nos dá a orientação certa. Então Ele fica na porta. Eu aqui não coloquei o porquê de entrar e sair. Foi algo que eu pensei: mas eu vou entrar, não é suposto eu entrar e ficar junto ao Pai, depois vou sair outra vez. Eu não quero sair, eu quero entrar e ficar lá. Não, porque nós vamos e vimos muitas vezes reencarnar e conviver com pessoas, e voltamos e vimos outra vez e temos mais experiências. É necessário para o nosso aperfeiçoamento. Portanto, ali é exatamente igual. As ovelhas têm que sair, pastar e depois voltar. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos: o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão por sua superioridade, por suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora das suas obras. Não há dúvida que Jesus era efetivamente um missionário de Deus. A maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos, realizam aquilo para que foram chamados pela força do seu próprio gênio, secundado pelo poder oculto que os inspira e os dirige, sem que o percebam e sem que o tenham premeditado. É muito difícil nós vermos alguém agir de uma forma correta, de forma natural, sem que ela própria perceba. Mas era assim que agia Jesus. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos, eles são percebidos. Então nós não precisamos de procurar um missionário de luz, ele é percebido pelos seus atos. A última passagem, não me vou focar muito sobre ela, porque eu acho que diz tudo, que foi quando Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, até lá, naquela situação, mesmo não tendo pecado, ele foi crucificado e ainda assim pensou, naquele momento, em nós e não nele. Agora a minha pergunta é: porquê é que nós temos tanta dificuldade em conhecer e em vivenciar Jesus? E é para isto que eu preciso de um voluntário. Quem é que quer vir aqui à frente? Se não se oferecerem, eu exijo um. Vá, Ana, tens que ser tu. Eu disse, ninguém se oferecer, vinhas tu aqui à frente. Ninguém quer vir. É com chocolate, ninguém quer vir aqui à frente. Tenho a certeza que ninguém quer vir comer chocolate. Pronto, vocês é que sabem. A Ana vai fazer, pronto, a Ana é uma pessoa que gosta de chocolate tanto quanto eu. Então é assim, Ana, vais pegar num pedacinho de chocolate e eu vou-te pedir que tu comas o chocolate, mas de preferência que o engulas. É comer o mais rápido possível, assim, é pôr na boca e já está. Sem morreres, por favor. Já está? Agora já está. Sentiste alguma coisa? Saboreaste o chocolate? Não. Então podes comer outro bocadinho e podes saborear à vontade. Sim. Estás à vontade.
Estás a sentir? É chocolate negro? É bom? Gostas? Sentes o sabor, a textura? Pronto, podes sentar. Viram? Era só comer chocolate e ninguém quis. E isto para vos dizer o quê? Que nós olhamos para Jesus exatamente como olhamos para o chocolate, mas da primeira vez que ela o comeu. Assim a gente engole. O que ele diz engole, entra, sai, já está. Ninguém saboreia, ninguém analisa, ninguém põe em prática no seu dia-a-dia. E, portanto, ninguém percebe, ninguém sente realmente Jesus. Porque engolimos. Não fica nem um bocadinho junto a nós. Vai logo para onde tiver de ir, mas não fica para nós o sentirmos realmente. Então pensem no chocolate sempre que estiverem a pensar em Jesus e comam mais um, cada vez vão comer mais devagar agora. Cada vez é mais devagar. A pensar em Jesus ao mesmo tempo, porque não? A verdade é que a nossa vida é um emaranhado, é um labirinto e nós temos que realmente perceber se estamos dispostos a seguir a lei que nos foi deixada por Jesus, que foi a lei de amor. Queremos realmente amá-lo? Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Neste momento já o recebeu, o Consolador, que é a nossa doutrina espírita, e que nos explica tanto daquilo que nós não percebíamos nas passagens de Jesus, por exemplo, e em muitas outras situações. Uma doutrina que não tem problema algum em responder a qualquer questão, que não esconde nada, que está a par da ciência, da filosofia e, portanto, caminha à mesma velocidade que a nossa evolução o faz também. Jesus não tinha servos e o chamavam de mestre. Jesus não tinha escolaridade e o chamavam de professor. Jesus não tinha medicamentos e o chamavam de curador. Jesus não tinha exércitos e ainda assim os reis o temiam. Jesus não venceu batalhas e ainda assim conquistou o mundo. Jesus não cometeu crimes e ainda assim o crucificaram. Jesus foi enterrado numa tumba e ainda assim vive hoje. Então nós percebemos que se Jesus vive hoje, só tem uma explicação, é porque Jesus é amor incondicional. E é isto que nós precisamos para as nossas vidas. Deixo-vos, antes de terminar, não vai terminar já, calma. Deixo-vos com as imagens de Jesus, escolham a que quiserem, reflitam em todas, tenham várias, não é? Seja ele de que forma for, o importante, volto a dizer, é a mensagem que ele nos traz, que ele nos deixa, e é essa que nós devemos beber, comer como chocolate, como quisermos. Estão todos a gostar de ver a imagem. Já rodou umas 3 vezes, mas podem continuar a ver, estejam à vontade. Antes de terminarmos, hoje nós temos uma surpresa para a nossa plateia. Vamos ter música que nos é trazida hoje pela Ana e pela Daniela, quem agradeço aqui desde já por estarem presentes, que nos vão cantar a música Ninguém Te Ama Como Eu, e que tem tudo a ver com a nossa palestra de hoje. Eu despeço-me, espero que tenha conseguido transmitir a informação da forma mais normal possível e deixo-vos então com Ninguém Te Ama Como Eu. Quando esperei que me
Agradecemos aos nossos jovens que vieram, através da música, completar este nosso reencontro desta noite. E desde já ficam convidados, né, para que, sempre que seja possível, estejam presentes, abrilhantando esta nossa plateia, todos nós. Hoje, o que a nossa palestrante apresentou está no Novo Testamento, não é isso? E uma coisa temos que nenhuma religião explica tão bem como a nossa doutrina tudo aquilo que o Cristo quis dizer e em espírito e verdade. E é o que o Consolador, ele prometeu, o Consolador prometido, que naquela época tudo aquilo nós seríamos os mesmos, hoje em corpos diferentes, não percebíamos, mas ele disse que em outra época mandaria o Consolador, que é esta sublime doutrina que nós usufrui e que nos explica todas as passagens que o Cristo fez, os milagres, deu passe, curou, expulsou demónios. É o que esta doutrina hoje faz presentemente. E nenhuma outra doutrina explica tão bem o que realmente Jesus disse por parábolas e demonstrou àquela época, àquela gente que não tinha outras condições de entendimento. Para nós é um privilégio e é uma bênção nós podermos perceber tudo aquilo que o Cristo nos deixou hoje muito bem explicado.